Tem uma diferença, inclusive, de escrever roteiro audiovisual para animação e para ficção, né, para live action, né? É bem diferente. E quando você bota animação e para o público infantil, ele é mais diferente ainda. Música é extremamente cognição, né? Literatura é algo que exige da gente todo um processo mental, psíquico, emotivo, intuitivo, é cognição. A oralidade é muito além, né, de uma tecnologia. Ela, na verdade, é a mãe de todas as tecnologias. Não se inventou ainda uma tecnologia melhor do que a linguagem. Olá, eu sou Ulisses Brandão, sou jornalista, produtor, também roteirista e atualmente escritor também. Não vou dizer a primeira, mas uma das primeiras animações que a gente fez e a primeira que teve repercussão junto ao público foi uma animação que era uma adaptação de livro, né? A gente fez um média-metragem, né, baseado no livro de Marcelo Cavalcante, que também é um jornalista. Acabou que um projeto que seria pequeno, seria um curta, acabou aumentando para um média-metragem. E o que seria feito para a internet acabou sendo exibido na Globo, no especial Dia das Crianças, então tomou uma proporção gigantesca. E aí um outro projeto que a gente fez, que chama Além da Lenda, que é sobre o folclore brasileiro. A gente fez a série de animação e aí durante esse processo a gente teve a ideia de fazer o livro. E aí já é um processo ao inverso do outro, né? Que era um livro que virou animação, e esse é uma animação que vira livro. E foi a partir desse livro que a gente começou a participar da Bienal, né? Tivemos o privilégio de ser abraçado por Guilherme para participar da Bienal, e desde então a gente está junto com ele lá de um livro, como a gente foi no primeiro ano, a 7 títulos, como a gente chegou na Bienal do ano passado, né? Então foi uma felicidade para a gente enorme. Tem uma diferença, inclusive, de escrever roteiro audiovisual para animação e para ficção, né? Para live action, né? É bem diferente. E quando você bota animação e para o público infantil, ele é mais diferente ainda. Porque a gente tinha aquela ideia antigamente do infanto-juvenil, né? Eu até me arrepio quando alguém fala que eu falo, não existe mais isso, esqueça infanto-juvenil. Porque é tão segmentado hoje em dia, Cacá, que não dá para você pensar só em escrever, vou escrever para criança no geral. Não dá. Você tem que pensar, é pré-escolar? Se for pré-escolar, é que idade? É 0 a 2? 0 a 2 normalmente é aquele público que você está ali só basicamente com imagem, não tem narrativa. Então você geralmente apela na música, você usa muitos efeitos visuais que é para chamar a atenção daquela criança, mas você não tem narrativa, você não tem uma história a ser contada. Então o seu processo de escrever é completamente diferente. Se você for fazer para uma criança de 6 a 9, por exemplo, 6 a 9 você já traz narrativa, você já traz dualidade nos personagens, se você for escrever de humor, a forma de humor já é mais diferente, você já pode induzir algumas piadas de uma forma textual, vamos dizer assim. Se você escrever para um público ali de 4 ou 5 anos, para você fazer piada, por exemplo, a gente tem que usar um elemento que a gente chama de gag, que é uma piada visual. Então, por exemplo, o exagero quando o personagem estica, é quando o personagem fica solto no ar, assim, por exemplo, antes de cair. Só que aí, se você for fazer para 8 a 12 anos, então você já pode trazer personagens mais complexos. Então, normalmente, quando você fala para esse público, você já consegue trazer o personagem de um vilão um pouco mais caracterizado. Se você fala para um público mais 0 a 2 ou até 0 a 4, você normalmente não tem vilão na história. O antagonista normalmente não é um vilão. Então, assim, varia muito da forma como você vai escrever para esse personagem. E no caso da animação, você tem que pensar não só no texto, mas também na imagem. Então, quando a gente foi adaptar A Turma do Zé Alegria, né, a forma dos personagens que tinham o rosto mais arredondado, a gente teve que mudar, porque aí impacta no segundo elemento que eu te falei. Um é o público, o outro é o orçamento. Porque assim, a gente sabe que, obviamente, a dificuldade de fazer produção é muito grande. Então, todas as escolhas que você faz em animação, elas vão impactar no seu orçamento. Então você precisa pensar em tudo. Então alguns desenhos você precisa adaptá-los para que sejam mais facilmente animáveis. Então isso torna-se menos caro, vamos dizer assim, né? Não tem um manual que eu diga assim, 3 minutos você faz em tanto tempo. Assim, numa produção industrial, você faz geralmente um episódio de 7
em um mês e pouco, mas aí você vai ter 5, 6, 7 animadores, então produzindo em alta voltagem, vamos dizer assim, né? Por ser um processo muito longo, né, você, uma série de poucos episódios, de 13 episódios, você gasta mais de ano para fazer, né? Então, a gente, ao longo desse processo do estúdio, né, falando como estúdio ViuCine, a gente foi entendendo que a animação ela é muito específica, né? Assim, não dá para você trabalhar nela sem conhecer um pouco, né? Não precisa necessariamente uma graduação, mas você tem que gostar muito, assim. E a gente foi entendendo que um dos gargalos da área era porque a gente tinha poucos roteiristas escrevendo sobre animação, você tinha poucos produtores específicos de animação, você tinha poucos animadores, apesar de não ser tão poucos, mas para a demanda que havia eram poucos. Então a gente foi começando a entender que a gente precisava criar formação para isso. Aí quando foi em 2020, a gente resolveu lançar uma escola, que é a Escola ViuCine de Criatividade, que é uma escola voltada para formar pessoas para o mercado de animação. Então a gente tem cursos de animação, né? Tanto da parte de animação propriamente dita, como a parte de direção de arte, que é o desenho. A gente tem curso de dublagem também, voz original, que é um braço interessantíssimo da animação, né? Porque você tem... É um processo, inclusive, diferente da interpretação do ator no live action, por exemplo. Só que aí veio a pandemia, então aquela escola que seria presencial, a gente começou a ser online e foi uma experiência que deu certo, assim. A gente já está agora na 4ª turma de animação, na 5ª turma de dublagem, a gente já fez cursos até de anime japonês, a gente já fez curso de direção de arte, curso de produção, e a gente já tem pessoas hoje que estudaram na escola, que já estão dublando projetos na Argentina, dublando projetos nacionais. A gente já tem animadores que hoje trabalham com a gente, que foram estudantes, que foram estagiários, que hoje são contratados no estúdio. A gente já tem profissionais, estudantes nossos que são profissionais em outros estúdios do Brasil. Então a gente está muito feliz com esse resultado, porque foi uma experiência que a gente entendeu que era importante para o mercado, não só para a gente, mas para o mercado. Obviamente você pode acompanhar as novidades do estúdio e da escola nas nossas redes sociais, né? Então no Instagram, que é o ViuCine Studio, né? Você pode acompanhar lá todo esse processo, e você também tem um site, que é o viucine.com, que é um momento para se animar, né? Especialmente em 2022, né? Que eu espero que a gente corrija nosso erro histórico de 2018. Então a gente imagina que 2023 seja um ano ainda mais animador em todos os sentidos para o Brasil e para Pernambuco também. Obrigado, professor. Eu que agradeço, Cacá. Obrigado. Espero ter contribuído aí para alguma coisa no material de vocês. Meu nome é Silvério Pessoa, sou músico, compositor, pedagogo também. Desde os povos ancestrais que a gente tem notícia, né, as culturas mais arcaicas, a música ela estava atrelada a cerimônias. Né? Eu acho que a primeira literatura, na realidade, ao nosso ver, foram as pinturas rupestres, né, que comunicavam alguma coisa, o desejo do homem, né, arcaico, vamos dizer assim, para não dizer primitivo, né? Mas os homens primeiros, né? Os seres primeiros dessa cultura tão antiga era comunicar algo. Então, as pinturas nas paredes, né? Inclusive pintado com sangue, a tinta, o sangue era tinta, me parece que era a primeira forma de literatura, a primeira forma de narrativa, a primeira forma de criar uma crônica para o cotidiano, né? Porque ali você tinha cenas de caça, ali você tinha cenas de cerimônias, ali você tinha cenas de animais, ali você tinha cenas de guerreiros, ou seja, era uma narrativa, era uma literatura. E ao lado disso, a arqueologia, a paleontologia, a sociologia, a antropologia sempre registrou a questão da sonoridade. Havia um tambor, havia um instrumento musical, né, da forma mais primeira possível, existia um som, né, o som da voz, né, antes da linguagem, antes da escrita, o som da voz. Então, música, literatura, ela vem de mundos primeiros, de mundos arcaicos, né? E aí até isso se desenvolver para, né, formas mais sofisticadas, né, o ritmo, a melodia, a harmonia. Então, eu diria a você que isso também eram formas de deixar registrado algo para o futuro, né? Então,
deixar registrado algo para o futuro era construção de conhecimento. E construção de conhecimento é pedagogia, é educação. Então talvez eu tenha divagado, mas eu acredito que música, literatura, desde os tempos primeiros, com essa necessidade, né, de comunicar e de construção de conhecimento, construção de conteúdo, vem realmente né, desses primeiros momentos da história, e que sim, isso é possível, essa conexão e esse diálogo. Música é extremamente cognição, né? Literatura é algo que exige da gente todo um processo mental, psíquico, emotivo, intuitivo, é cognição, é mente, né? Toda essa estrutura que a gente tem. Minha opção pelo magistério foi sempre ladeando música. Música nunca saiu do lado, né? Paulo Freire dizia que educação artística era redundância. Ele dizia, como é que pode ser educação artística, né? O ato de educar em si é uma atitude artística. E o ato também, o ato artístico é um ato pedagógico, né? Ele dizia, isso aí, educação e arte, elas, né, não tem onde uma começa e outra termina. Recentemente eu disse lá na turma, lá na Universidade Católica, a sala de aula é um palco, né? E a aula é uma composição. Então o professor é o grande artista, né? Porque ele prepara a aula, ele cria a aula, né? E ali ele exibe essa aula, né? Ele tem uma performance, né? E os alunos, nessa questão, né, de aprender a ser professor, é exatamente essa mística, né, de entender a sala de aula como um palco onde há essa reciprocidade entre artista, público e tal, né? Até gerar um novo conhecimento, né? uma nova obra. A aula é uma obra de arte, né? Então, quando eu terminei o ensino médio, fui para a pedagogia na Universidade Federal com a maior espontaneidade do mundo. Assim, eu não fui como opção, foi minha única opção. Pedagogia observa o fenômeno educativo. Não é só dar aula, não é só ser professor, é ser pedagogo. Então, os festivais estudantis me colocaram no palco, né? Aquela coisa de você, né, perder a timidez e estar ali frente a frente, se expondo. E festival estudantil era pau, porque tinha torcida, tinha grito, tinha vaia, era uma coisa, né? E aí um corte mesmo no mundo histórico, o Movimento Mangue, né? O Movimento Mangue foi minha grande matriz, minha grande propulsão. Ver Chico Science, Nação Zumbi, Mundo Livre, Mestre Ambrósio. Aí eu criei uma banda chamada Cascabulho, interpretando Jackson do Pandeiro. Foi meu primeiro trabalho profissional. E havia uma literatura muito, muito forte, né? Muito presente, né? Eu já sempre gostei de ler bastante, e Chico trouxe a obra de Josué de Castro, né? A Geografia da Fome. Chico trouxe a questão do Manifesto Mangue, muito bem escrito por Renato L., Fred. Então havia uma leitura ali, né, de tudo, né? Havia ficção científica, Chico era apaixonado por Isaac Asimov, né? Então tinha toda uma história ali rodando com a literatura ao lado. Mas muitos cantadores, eles têm um histórico, né, de uma não frequência, né, a escolaridade básica, né? Alguns, né, esse slogan que paira no Brasil, alguns só assinavam o nome, não é? Então, assim, hoje o conceito de alfabetização vai muito mais além do que apenas assinar o nome. E eles eram exímios criadores de histórias, improvisadas, né? Você pega vários, você pega Oliveira de Panelas, você pega Severino Araújo, as histórias de Zé Limeira, o poeta do absurdo, enfim, são, né, Zé de Cazuza, você pega a turma lá de São José do Egito, né, Otacílio, você pega Lourival Batista, gênios que você dava um mote sobre o átomo, ele desenvolvia, sobre biologia, desenvolvia medicina, ficção científica, tudo, né? Fome, seca, esperança, água, rio. Então, assim, a literatura era uma literatura espontânea, mística, né? Assim, uma coisa milagrosa você ver um cantador de viola desenvolver sem necessariamente ser um doutor ou um mestre, né? Como Paulo Freire falava, educação e arte estão ali, né? Dessa forma. E a mesma coisa o som e a literatura, né? É como a dança também, né? Você pega o grupo Corpo, o corpo fala, né? Porque a literatura ela pode também vir
através dos gestos, através do olhar, da expressão. Isso está na dança, isso está no teatro também. O teatro tem um texto. Então eu diria que arte, acho que poderia ser mais amplo, né? Colocar arte e literatura, tem toda essas possibilidades de produção. A Bienal do Livro, eu chamaria atenção, principalmente dessa conexão da Bienal com a escola, com a visita das escolas, né? Com a facilidade de aquisição do livro. Então eu acho que esse pode ser um papel, claro que é um papel fundamental da Bienal e que já é uma tradição, já faz parte do calendário cultural de Recife, de Pernambuco, que inclusive eu já tive a oportunidade de me apresentar e tudo na Bienal do Livro, juntando essas questões, né? Da fala, do som e do que está escrito. Valeu. Obrigado, meu velho. É isso aí. Valeu. Olá, minha gente. Eu sou o poeta Antônio Marinho, de São José do Egito, sertão do Pajeú, aqui em Pernambuco. Fui o primeiro a usar o termo, pelo menos em registro, o termo de literatura oral. Foi um francês chamado Paul Sébillot, num livro chamado Literatura Oral da Bretanha. E é engraçado porque ele define literatura oral como tudo que serve para o não letrado, né? Tudo que serve para quem não lê e escrever, usar ou fazer uso parecido com o da leitura e da escrita para quem sabe ler e escrever. Então é um negócio muito, já é problemático, né? E defeituoso, porque parece que a literatura oral entra no vácuo da escrita. E não tem nada a ver com isso, né? Mas enfim, era uma leitura, acho que própria, talvez, da sua experiência mais singular. Então, assim, dessa primeira definição de literatura oral como a literatura consumida e produzida por quem e para quem não lê nem escreve, né? Isso está um pouco já ultrapassado, relido, ressignificado. A oralidade é muito além, né, de uma tecnologia. Ela, na verdade, é a mãe de todas as tecnologias. Não se inventou ainda uma tecnologia melhor do que a linguagem, né, do que a fala, exatamente. Ela que nos traduz o mundo, através da linguagem que o mundo se apresenta a nós e que a gente interpreta também. Eu não consigo imaginar ninguém vivendo fora da linguagem, né? E primordialmente dessa linguagem falada, oral. Não por ser melhor também, não é? Não estou dizendo que também a oralidade é melhor do que a escrita. São processos complementares e necessários mutuamente. Mas a gente, quando sai do bucho, a primeira coisa que a gente faz é dar um grito, né? E a gente vai escrever 6 anos depois. Então a própria fisiologia humana, né? Ela é muito mais oralizada, né? E oralizável, né? Se a gente dependesse da escrita para ficar vivo, tinha muita gente aí que não estava vivo, porque ainda é um gargalo em muitos lugares, né? A escrita e a leitura. E, no entanto, a oralidade salva o contato, salva a comunicação, salva o entendimento. E a literatura oral, ela é menor do que a oralidade, né? A oralidade é uma capacidade humana, né, de cognição e produção, é algo da nossa natureza. A literatura oral já é um refino da linguagem em uso, né? Já é pegar essa linguagem que é denotativa e comunicativa e transformá-la em arte, em subjetividade, em nova experiência. Essa é a literatura oral, já é uma relação de alguém com a oralidade. Mas a oralidade, mesmo que você não dimensione a sua relação com ela, você tem a relação com ela porque você é gente, né? E mesmo quem não é gente, né? Os pássaros, os animais possuem cantos. Não conheço nenhum que escreva. Como dizia o Cordel do Fogo Encantado, nosso Lira e a rapaziada, antes dos mouros, o som, né?
Então, antes da própria história, antes da própria escrita, antes dessa pretensa civilização, a gente já gritava para dizer que estava pegando fogo, a gente já gritava para dizer que o bicho estava se aproximando. Então, essa oralidade, na verdade, eu acho que é a condição de sobrevivência, né? A gente teve que primeiro comer, depois a gente foi para debaixo da caverna, depois a gente viu que se chamasse mais gente para a mesma caverna ficava mais forte. Depois que a gente aprendeu a comer, ir para debaixo da caverna e juntar gente, o resto foi fazer fogueira e dançar ao redor. Dançar como? Cantando também, oralizando. Então todos nós estamos imersos na oralidade, né? Agora tem quem dimensione isso e não, tem quem faça disso ofício, profissão e não, mas a oralidade está em todos nós. E a literatura oral já é uma relação dessa subjetividade com essa oralidade, né? Transformada em poema. O Brasil tem português, tem moro, tem índio, claro, na verdade os verdadeiros donos dessa terra, invadidos, saqueados até hoje, né, os povos indígenas. Hoje, mais do que nunca, com esse governo fascista instalado no Planalto Central, se Deus quiser, só até esse ano. Então, todos eles trazem essa marca oral. A presença de um estribilho e a construção coletiva em cima de uma mesma estrutura, isso é comum no árabe, isso é comum no português, isso é comum na Provença, na França, na Bretanha, né? Todos esses lugares que tem pitadas aqui no Brasil. Então, o nosso processo de conhecimento, de colonização, de reconhecimento enquanto povo é completamente oral, né? Quando é que a escrita chegou no Brasil profundo? Ainda tem muitos lugares onde ela não chegou, né? E está aí o Brasil, está aí a nação com todos os problemas, está aí um povo definido que se reconhece, né, que se pertence, e todo esse processo foi feito de forma oral. Só que aí houve esse processo inverso, a tirania da escrita, né? A tirania da escrita, que a culpa não é dela também, né? É do que fizeram com ela. A escrita passou a ser instrumento de poder, instrumento de segregação, né? Muitos grupos sustentaram-se no poder durante muitos anos, prendendo a escrita, prendendo o conhecimento, né? Prendendo esse transmitir de um ao outro, né? Então, aí é onde entra o problema. A sociedade grafada exacerbou nisso. E aí é onde a gente precisa sempre fazer essa compensação pela oralidade. Não dizendo que ela é melhor, mas dizendo que ela é tão importante quanto e que sofreu um processo de preconceito, de desconstrução, né? É por isso que a cultura popular tem uma relação tão grande com democracia, tem uma relação tão grande com pluralidade, né? com tolerância. Democracia dá trabalho, né? E quem gosta de concentrar poder não gosta de cultura popular por isso, dá essa abertura, né? Se vem alguém da escrita olhar para o oral com preconceito, se vem alguém do oral olhar para o escrito com preconceito, perdem os dois, né? Perdem os dois e podiam ganhar os dois, se ganhar os dois, né? Então, na senda dos corações há variantes infindas, sejam corações escritos ou orais, sejam falas e discursos escritos ou orais. A escrita só apareceu porque antes havia a oralidade. E a linguagem só permaneceu em sua história porque apareceu a escrita. Homero, o grande poeta grego, Homero, dizia que os deuses inventaram a linguagem, né, para a gente vencer os infortúnios. Porque quando a gente começa a contar os problemas, eles começam a ser resolvidos. Então, os deuses inventaram a linguagem para a gente vencer os infortúnios. E diante da morte, o único infortúnio que não se vence, aí a gente criou a literatura, porque com ela se vence a morte. A linguagem não é bastante para vencer a morte, mas a literatura é. Maravilha. Valeu, obrigado, velho. Grande abraço. Ótima aula. Eu acho que eventos como esse da Bienal do Recife são fundamentais para captar novos leitores. E divulgar esses títulos e fazer chegar na mão do leitor nem sempre é fácil. A Bienal estimula isso. Então, uma Bienal que abre para a cultura e que tem o tema de resistência, ela é necessária. Chamando as pessoas para debater literatura, para curtir literatura, para
para consumir literatura e para espalhar sonhos. Literatura é uma forma de resistência, é uma forma de resistência. Em defesa da cultura, em defesa da liberdade.